no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre a tireoide, uma glândula que tem funções importantes na regulação de hormônios e influencia na concentração, no humor e no controle emocional. Quando a tireoide não funciona corretamente, a pessoa pode ter problemas de saúde, que podem influenciar inclusive a rotina de trabalho. A tireoide é como se fosse uma bateria humana. É uma glândula responsável pelo controle metabólico do corpo e de diversos outros sistemas, como o sistema nervoso e o sistema circulatório. A gente está aqui com o professor Luciano Duque, engenheiro elétrico, e a partir dessa metáfora, com as baterias, a gente vai tentar demonstrar como funciona a tireoide. Aqui, no caso da bateria fraca, com pouca carga, é como se fosse o hipotireoidismo. O corpo fica mais lento, parece que não responde adequadamente, a pessoa fica mais cansada. E no caso da outra bateria, a gente percebe a diferença aí no aparelho do professor pela temperatura, é o caso do hipertireoidismo. E no corpo humano, é como se o corpo ficasse mais ativo, podendo até causar uma taquicardia. Guilherme descobriu que tinha hipotireoidismo há cerca de 3 anos, sem querer. Eu descobri porque eu estava fazendo exames para descobrir a dislexia que eu tenho, e a médica, em um dos exames que ela pediu, ela percebeu que tinha alterações hormonais. Foi aí que ele pesquisou sobre a doença e começou a entender o porquê de ter ganhado peso, ter tantos problemas de memória e a ficar cansado de uma maneira fora do normal. Tudo isso ele já vinha sentindo há quase 7 anos. Para mim, um dos sintomas mais fortes que eu tenho é a memória. Eu acabo esquecendo muita coisa. Então, eu comecei a entender por que eu esquecia. Eu venho andando para o trabalho, eu entendi por que mesmo com caminhada eu continuava engordando. E isso também foi muito bom saber. E no meu trabalho também ajudou que eu fiquei menos cansado, que era outra característica que eu tinha. Terminava o dia muito cansado. A tireoide fica localizada na região do pescoço, um pouco abaixo do pomo de Adão, e é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que são reguladores do funcionamento do cérebro, rins, coração e outros órgãos vitais. Tanto no hipotireoidismo, quando há uma quantidade insuficiente dos hormônios produzidos, como no caso do hipertireoidismo, que é uma produção excessiva, a glândula pode aumentar de tamanho. É possível perceber alguma alteração na glândula com um autoexame, massageando o pescoço, mas é indicado que sempre se busque um especialista no assunto, como esta médica que explica quais são os procedimentos após se detectar algum inchaço. Quando a gente tem suspeita de malignidade, a gente faz uma punção, que é o que vai tentar definir ou não o diagnóstico, e persistindo-se na dúvida, cirurgia para fazer essa análise. Mas a minoria segue o caminho cirúrgico. Grande parte vai para a punção. E desses, quase todo mundo vem com benignidade. Além do inchaço na tireoide, o corpo apresenta alguns sintomas. No hipotireoidismo, a pessoa apresenta diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, aumento dos níveis de colesterol no sangue e depressão. No hipertireoidismo, os sintomas são: coração dispara, o intestino solta, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, sente-se com muita energia, embora também esteja cansada. O tratamento do hipotireoidismo é a reposição hormonal com remédios. Já no hipertireoidismo, é preciso um acompanhamento médico mais intenso. O hipertireoidismo, a gente também, aí varia mais. A gente também tem um tratamento com medicação oral, mas também há, às vezes, indicação de realização de cirurgia ou de tratamento com iodo radioativo. Então, são as 3 modalidades de tratamento. Aí vai depender muito da parte clínica, das condições do paciente, da resposta inicial às opções. Então, às vezes a gente opta por começar por um tratamento e não dá certo. É mais variado. Como o hipertireoidismo é mais instável, esse paciente fica muito mais preso ao consultório, ao médico, porque as reavaliações são mais frequentes, você tem que fazer exame com muita frequência. O hipotireoidismo, quando bem controlado, o paciente vem no consultório uma vez ao ano, então é bem mais simples, né? Essas alterações hormonais podem fazer diferença no ambiente de trabalho, principalmente quanto ao rendimento e produtividade, devido à falta de disposição. O Guilherme, por exemplo, precisou aprender a lidar com a falta de memória.
como eu esqueço muita coisa, eu comecei a usar um caderninho, inclusive foi orientação da minha chefe, ela falou, Guilherme, você esquece muita coisa, usa esse caderninho, e também comecei a usar a ferramenta de agenda no computador. Então, eu tenho alguma coisa muito importante, tenho uma reunião, tenho alguma entrega para fazer, eu faço questão de colocar lá na minha agenda para, na hora que eu tenho que fazer isso, piscar. Eu sempre peço para piscar 15 minutos antes, para não esquecer de jeito nenhum, porque às vezes, nesses 15 minutos, eu esqueço. Como não existe uma cura definitiva, é importante seguir o tratamento pelo resto da vida e sempre fazer o acompanhamento médico. A gente vê também o pessoal que já tem o diagnóstico e resolve largar, porque por ser um tratamento muito longo, a pessoa às vezes cansa, não quer mais, deixa de usar o remédio. Então, assim, o não uso do hormônio pode ser muito prejudicial. Pode só dar um ganho de peso, um edema nas pernas, que a pessoa também não tá nem aí, mas do mesmo jeito que tem retenção hídrica em perna, no coração, no pulmão, no intestino, então a gente começa a não absorver bem alimento, a gente começa a não absorver bem outras medicações, porque o intestino está todo cheio de líquido, então ele também não funciona direito, né? Então tem esse complicador. E o hipertireoidismo não tratado, aí também o maior risco é a questão cardiológica, de aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca e arritmia.